que é ser espiritual? Pergunta difícil, né? Parece simples, mas dá trabalho responder essa pergunta. O que significa ser espiritual? Ser alguém espiritual? Porque ser espiritual vem de espírito, né? Nós pensamos em espírito quando pensamos a palavra espiritualidade. Normalmente nós, então, imediatamente, né, instantaneamente, ligamos aquelas coisas mais abstratas. Até porque o espírito, né, é algo invisível, é algo que não se vê. O espírito é comparado com o vento, que a gente não tem uma visibilidade. E nesse sentido, então, muitos seres humanos vão ligar a espiritualidade a essas abstrações. As religiões orientais, por exemplo, vão ligar a espiritualidade àquele transe, quando você está desconectado do que é material, do que é físico. Então, seu espírito é elevado ou transferido a um lugar onde não está ligado ao físico, material. E isso é, então, chamado de espiritualidade nas religiões orientais, né, e muitos outros entendem espiritualidade assim. Por outro lado, aqueles que são mais céticos, mais incrédulos, vão dizer que espiritualidade é bobagem, que tudo que temos é o material, é o físico, é o sensorial. Por isso, espiritualidade é coisa de gente tola, gente tosca. Que a gente não deve, então, dar muita bola para isso. Mas nós, como crentes, cristãos, sabemos que essa também não é a resposta. E nós temos tido, então, o privilégio de olhar nos domingos à noite para a resposta que o apóstolo Paulo dá ao que significa ser espiritual. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, nós temos o resumo da resposta de Paulo a essa pergunta. Nós vamos considerar uma parte dela nessa noite. Gálatas, capítulo 5, verso 22. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor bendito, nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Nós o adoramos. Reconhecemos a tua majestade e a tua grandeza, Senhor, que é Deus criador e sustentador de todas as coisas. Em gratidão, nós bendizemos também ao Senhor pelo fato de que o Senhor se revelou a nós na Sagrada Escritura de forma especial, de forma peculiar. Por isso agora, Pai, conforme nós nos dirigimos a olhar a Escritura e olhar que o apóstolo Paulo nos diz a respeito da vida no Espírito, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito fale conosco. Que nós sejamos, ó Pai, iluminados e tenhamos compreensão da revelação do Senhor. E não somente compreensão, mas que nosso coração seja amoldado, transformado, conforme o mover do Teu Espírito, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nossas vidas. Dá-nos aquilo que o Senhor requer de nós, é a nossa oração nessa noite, e nós a fazemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém. O apóstolo Paulo está lidando aqui, no livro de Gálatas, com a questão da espiritualidade da igreja da Galácia. E porque, de certa maneira, a compreensão daqueles irmãos a respeito da espiritualidade foi levada
para um cenário não tão preciso e correto, mas, muito pelo contrário, para a questão distorcida da espiritualidade. Se você ler a Epístola aos Gálatas, você vai ver que logo no começo o apóstolo Paulo vai chamar a atenção desses irmãos, porque eles, tendo ouvido o evangelho do próprio apóstolo Paulo, chegando outras pessoas e os instruindo de forma diferente, eles já abraçaram essa nova instrução e abandonaram o puro evangelho. Abandonaram a pura mensagem da salvação na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E qual foi esse desvio que esses irmãos abraçaram? Qual foi o desvio que foi levado a eles e que eles acabaram abraçando? O desvio que estar no Senhor Jesus não é suficiente. Eles precisavam, para realmente saber se eram espirituais, para realmente serem espirituais, de sinais externos, de ações externas, que confirmassem e que validassem a espiritualidade deles. Como, por exemplo, a circuncisão. Então, os judaizantes que chegaram na Galácia afirmavam para aquela igreja o seguinte: não, você crê em Jesus, tudo bem, mas a sua espiritualidade só será válida se você circuncidar. A sua espiritualidade só será válida se você deixar de comer certos alimentos e tiver uma dieta de acordo com essa dieta aqui que nós temos, né, no Antigo Testamento. E aqueles irmãos abraçaram essa validação espiritual de acordo com esses elementos externos e que adicionavam à obra de Cristo, né, uma confirmação espiritual. E o apóstolo Paulo vai então dizer para eles que não é assim. A verdadeira espiritualidade está no Evangelho, está em Cristo. É assim que se vive no Espírito. É assim que se vive a vida cristã. É em Jesus. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 2 do livro de Gálatas. A vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo em Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É isso que ele vai dizer no capítulo 2 de Gálatas. Em outro lugar ele vai dizer: a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Muito claramente, muito abertamente, muito diretamente, o apóstolo Paulo vai deixar claro: a espiritualidade cristã é essa. Aquele que crê em Cristo e está em Cristo é espiritual. Isso ele vai dizer aos Gálatas, né? Vocês são tão insensatos assim que, tendo começado pela fé, vocês acham que vocês vão viver agora pela carne? Vocês são tão tolos assim que vocês realmente acham que tem poder pela carne para viver a vida cristã? De jeito nenhum. Vocês não têm esse poder em si mesmo, vocês precisam viver em Cristo. É em Cristo que nós temos propiciação, é em Cristo que nós temos expiação, é em Cristo que nós temos justificação. É em Cristo que nós vivemos, pois é pela obra dele que nós temos no Espírito santificação. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito claramente, abertamente e diretamente à igreja da Galácia. Mas conforme o apóstolo vai avançando na sua exposição do que é espiritualidade cristã, ele vai revelar para nós que o fato de que elementos externos não podem validar a nossa espiritualidade, isso não quer dizer que a nossa espiritualidade, que é totalmente, completamente colocada na obra e na pessoa de Jesus, o Filho de Deus encarnado, que ela não tenha manifestação externa. A verdadeira espiritualidade, ela há de se manifestar. Ela é visível. Ela é completamente fundamentada e vivida em Cristo, mas ela é algo visível. E não só isso, ela não é centrada em você mesmo. Ela não é centrada em você mesmo. O apóstolo Paulo traz para nós, quando ele chega aqui no capítulo 5 do livro de Gálatas, uma realidade fundamental da vida
no espírito, da vida espiritual, do que é a verdadeira espiritualidade cristã. De que a espiritualidade cristã não é baseada naquilo que você acha que você faz por si mesmo, naquilo que você demonstra em si mesmo, mas ela é em Cristo visualizada numa vida que é para os outros. Então, pensa comigo. Os Gálatas, eles estão entendendo que, pela influência dos judaizantes, eu só vou ser espiritual se eu me circuncidar. Eu só vou ser espiritual se eu deixar de comer carne de porco. Eu só vou ser espiritual se eu reservar certos dias da semana. Paulo diz, não, não é assim. E por muitos e muitos anos, nós temos mantido essa mesma mentalidade de espiritualidade, de algo que é realizado e centrado em mim mesmo e no meu relacionamento com Cristo. Não, então eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, mas eu sou espiritual porque, olha só, eu tenho uma ligação direta com Deus e Deus fala comigo diretamente. Eu tenho revelações, eu tenho profecias que eu recebo de Deus. Eu creio em Cristo, mas a minha espiritualidade ela é confirmada pelo fato de que eu falo em línguas estranhas. Eu creio em Cristo, mas a minha espiritualidade é confirmada por leis que eu sigo. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Não é assim que se confirma a espiritualidade. A espiritualidade é confirmada naquilo que você tem para com os outros. Naquilo que se mostra para com os outros. Nós temos aqui no verso 22, Paulo expondo para nós o fruto do Espírito. Mas nós não podemos perder o contexto disso e de como Paulo, né, monta esse cenário para nós. Porque ele vai falar do fruto do Espírito em contraste com as obras da carne, mas o fruto do Espírito e as obras da carne são apresentados num contexto onde os Gálatas, agora influenciados pelos judaizantes, estavam se matando. Olha o que ele vai dizer aí nos versos 15 e no verso 26 do capítulo 5. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Esse extremo, esses elementos aqui, essas duas realidades que o apóstolo Paulo coloca, é no meio desse argumento que Paulo vai dizer, ó, isso aqui que vocês estão fazendo de se matar, de ter inveja, de se morder, de se destruir, vocês precisam entender que há obras da carne e há fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, no centro dele, está esse elemento que nós consideramos nessa noite, que é a benignidade. No centro, não em termos de importância, mas porque ele está no centro mesmo. O fruto do Espírito tem 9 componentes, 9 elementos, e no meio dele, o quinto elemento é benignidade. Que é justamente o elemento que traz na espiritualidade cristã essa visão que é para fora. Essa visão que tira o olhar de si mesmo e passa a olhar para os outros. Benignidade, em outras traduções, o termo é amabilidade, é essa inclinação, esse desejo de cuidar do outro, de olhar para o outro, de estar movido pelo outro e não por si mesmo. Esse é o significado da palavra benignidade. É aquilo que nós vamos muitas vezes chamar de empatia. Quando você tem um sentimento que se relaciona com a dor do outro, com a necessidade do outro, com a vida do outro, e não necessariamente somente com aquilo que é seu. Benignidade é olhar para fora. É olhar para fora. Irmãos, nós temos vivido dias de uma espiritualidade tão distorcida que é praticamente impossível nós não termos dificuldade de entender o que é benignidade.
Porque nós vivemos dias onde nós somos bombardeados com mensagens de focar em nós mesmos e de olhar para nós mesmos e de termos nossas vidas no centro do universo. Nos dias de hoje, aparece um movimento, por exemplo, como apareceu nos Estados Unidos, chamado I am second. Eu sou o segundo. O que é esse movimento, Eu sou o segundo? É um movimento de cristãos importantes, por assim dizer. Então, celebridades do cinema, atores e atrizes, celebridades do mundo do esporte, jogadores, atletas olímpicos ou de outros esportes, políticos, pessoas que são reconhecidamente de alto nível em suas áreas, elas passaram a fazer parte desse movimento I Am Second, onde elas dizem o seguinte: olha, você me admira, você olha para mim como alguém importante, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não sou a pessoa mais importante que existe. Mais importante que existe é o Senhor Jesus Cristo. Depois eu. Eu sou o segundo. Esse é o nível de espiritualidade dos nossos dias. O nível de espiritualidade que fala assim: você só pode amar alguém só quando você está se amando. Vamos primeiro aprender a nos amar, para só depois que a gente vai aprender como amar as outras pessoas. Então é Deus, você e os outros. Benignidade não é isso. A benignidade é aquela realização da verdade divina, de que a ordem não é assim. Deus, eu e os outros. A benignidade é percepção de que é Deus, os outros e depois eu. Deus, os outros, depois eu. Isso é benignidade. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala de benignidade. Esse olhar cuidadoso, esse olhar altruísta, por assim dizer, onde você coloca pessoas acima dos seus interesses próprios, acima dos seus compromissos e da sua vida mesmo. E é muito fácil nós entendermos que a vida cristã é de benignidade dessa maneira, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era benigno. Ele é benigno. É alguém que colocou o interesse dos outros antes do seu interesse mesmo. Gente, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é o criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. O apóstolo João vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele se humilhou se tornando homem, se tornando criatura. E fez isso pelo interesse dos homens. Fez isso para cuidar dos interesses dos homens. E esse, obviamente, é o exemplo máximo da benignidade do Senhor Jesus. Mas, se você ler o relato dos evangelhos, você vai ver, vez após vez, o Senhor Jesus deixando que outras pessoas e as necessidades alheias é que fizessem a sua agenda. Por exemplo, quando ele está indo ver o seu amigo Lázaro, que estava muito doente, e no meio do caminho alguém interrompe ele. E ele para atender aquela pessoa. Nesse momento, então, vou ouvir essa pessoa, vou cuidar dela. Vez após vez, o Senhor Jesus Cristo está andando, aparece alguém, aparece os servos do centurião romano, vai dizer: Senhor, meu servo pediu para o Senhor dar uma ordem, para que o servo dele seja curado. O Senhor Jesus Cristo está entrando em Naim, a viúva está lá, velando o seu filho, conduzindo o seu filho para o enterro, e o Senhor Jesus se compadece daquela viúva.
E ele para o que ele estava fazendo para ir lá e ressuscitar aquele rapaz, aquele jovem. A agenda do Senhor Jesus Cristo, que era uma agenda cheia, era constantemente mudada por causa da necessidade dos outros. E o Senhor Jesus, como benigno, fazia isso. E essa é a inclinação que o apóstolo Paulo explica aqui e revela aqui como algo do Espírito Santo. Se você está em Cristo, você há de frutificar benignidade, interesse pelos outros. Olha só o que ele diz no verso 1 do capítulo 6, que interessante. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado. Ora, se alguém for pego em alguma falta, se alguém for pego em algum pecado, você que é espiritual, não vai destruir aquela pessoa, não vai massacrar aquela pessoa, não vai atropelar aquela pessoa. Você que é espiritual, você vai corrigir com brandura. Você quer ganhar. Você quer ganhar a pessoa. Você quer servir a pessoa. Isso é benignidade. Isso é benignidade. Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo e quanto tempo você anda já com o Senhor Jesus. Se você é novo à tradição cristã protestante, talvez isso seja algo muito surpreendente para você. O fato de que a fé cristã nos ensina que nós devemos colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Mas a verdade, irmãos, é que até que nós não temos muita dificuldade com isso. Quando nós nos colocamos como superiores em benignidade. Você não vai ter problema com a benignidade se você olha para ela de cima, do alto. Eu vou prover assistência e auxílio para as pessoas. Eu sou alguém muito caridoso. Sou alguém muito generoso. Então vou exercer a minha benignidade. Aquele irmãozinho lá está sofrendo, está padecendo. Eu vou lá e vou cuidar dele. Vou exercer aqui a minha generosidade, porque eu sou muito bonzinho, sabe? Então vou ser benigno com ele. Teu irmão que está sem mantimento, perdeu o emprego, está 3 meses sem conseguir pagar suas contas, ter o alimento. Não, eu vou lá, vou pagar uma conta de água para esse irmão, porque eu sou muito benigno. A verdade é que nós não temos dificuldade com isso. Porque até mesmo nas coisas boas a gente desvia elas. E aí, você não está sendo benigno. O verdadeiro trato e o verdadeiro teste da benignidade, ele não vem somente quando há o desfavor e o favorecido. O verdadeiro teste da benignidade está quando você se encontra com quem é melhor do que você, quando você se encontra com pessoas que estão se dando bem e gente que está tudo bem com eles. É aí que nós medimos a benignidade. Porque a obra da carne, ela produz inveja. A obra da carne, ela produz inimizade. Ela produz ciúme. Ela produz discórdia. E alguém benigno não pode ser invejoso, ciumento. Alguém benigno não pode ser invejoso e ciumento. A pessoa espiritual
A pessoa benigna, ela é alguém que tem a capacidade de se alegrar no sucesso do seu irmão. Ela tem a capacidade de celebrar as vitórias do seu irmão. Meus irmãos, lembra que o irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, vai escrever na sua carta que a sabedoria do mundo é que é invejosa e vai chamar ela de demoníaca. Porque ela olha o sucesso da outra pessoa e diz: por que ele está se dando bem e eu não? Por que eu estou passando perrengue e aquele cara está tendo sucesso? Isso é demoníaco, de acordo com Tiago. Mas a benignidade, ela, por estar interessada no outro, ela celebra o outro, ela se agrada no outro. Por ver que o outro está acima de mim, se sou benigno, eu festejo, eu me alegro, eu encorajo. Porque não sou eu o segundo, eu sou o último. E eu posso então reconhecer as vitórias do meu irmão. Se o meu irmão chega com um carro novo, um carro zero aqui no estacionamento da igreja de domingo, eu vou ficar, o que será? Acho que deve estar sonegando imposto, né? Alguma coisa tem aí. A benignidade, ela se alegra. Meu irmão, que alegria, que vitória. Louvo a Deus porque o Senhor tem derramado bênção sobre a sua vida. Que bom ver você florescendo. Que bom ver você abençoado por Deus. Que alegria. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Não alguém que se vê como superior aos outros, mas alguém que, vendo os outros superiores, se alegra, encoraja, exalta, louva. Isso é benignidade. E contra isso não há lei. Você nunca será condenado por exaltar alguém, por ajudar alguém, por louvar alguém, por apoiar alguém. Nunca, nunca, nunca. Meus irmãos, é muito fácil destruir alguém. Ouvi essa frase do pastor Gilson essa semana. E eu falei, vou anotar aqui para o meu sermão. A coisa mais fácil que tem é destruir alguém. Mais fácil que tem é destruir alguém. Facilmente, nós temos a possibilidade de destruir pessoas, porque as pessoas são falhas. As pessoas são pecadoras. Se eu passar 3 dias junto com você, eu já consigo captar coisas no seu jeito de ser, na sua personalidade, que eu posso usar para te destruir. Mas muito difícil, muito difícil é edificar pessoas. Isso é muito difícil. Mas é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. É isso que ele faz. E sendo Deus, ele não destruiu a humanidade em Adão. Nós vimos hoje pela manhã como Deus criou o mundo completamente bom. E quando ele cria o mundo, o homem ele fala: isso é muito bom, vai, se multiplique, enche a terra dessa coisa que é muito boa. E quando o homem se rebela e destrói a criação, Deus não fala assim, então beleza, vou aniquilar você. Acabou tudo. Deus não destrói a humanidade. Deus concede graça à humanidade, porque Ele é benigno. E Ele salva homens. Ele reconstrói homens. Ele transforma corações. E se doa pelos homens. E o fruto do Espírito é exatamente esse. Alguém benigno edifica pessoas, constrói pessoas,
levanta pessoas, busca também, confronta também, instrui, disciplina, mas sempre com o alvo da edificação, sempre com o alvo da frutificação, do florescimento humano. E no fim das contas, isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu já contei para algumas pessoas, particularmente, com certeza. Um dos meus primeiros empregos, eu conheci um rapaz que ele era um ateu e zombador da fé cristã. Ele gostava de brincar comigo, que eu era crente, né? E eu que nem era um crente tão firme assim, mas mesmo assim ele zoava, bagunçava bastante, zombava de mim. Até que a gente foi trabalhando junto, e ele era bem mais velho que eu, foi trabalhando junto, se conhecendo. Eu descobri que ele foi criado na igreja, na Assembleia de Deus. Desculpa falar o termo, mas é a realidade, né? Foi criado numa igreja. E aquele rapaz, meu amigo, toda a aflição, toda a animosidade que ele desprendia em relação à igreja, era por causa do pai dele. Que na igreja era alguém muito bem reconhecido. O pai dele chegava na igreja, as pessoas ficavam todas felizes. Mas que na sua casa, batia na mãe dele. Espancava os filhos. E para ele aquilo nunca fez sentido. Como assim? Lá na igreja o meu pai é alguém reconhecidamente espiritual. Mas na minha casa é isso? Então isso é ser espiritual? Isso é ser da igreja? Isso é ser crente? Ser cristão? E aquele rapaz odeia a igreja. Porque na cabeça dele a espiritualidade é aquilo. Eu quero chamar a sua atenção essa noite para você saber disso com todas as letras. Se esse é o seu caso, você também não é um crente. E você precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus para a sua salvação. Porque a verdadeira espiritualidade é aquela que frutifica. Frutifica em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aquele que é espiritual frutifica em benignidade. Isso é ser alguém espiritual. E que Deus nos dê esse fruto. E que o Espírito de Deus se agrade em nos transformar, para que nós reflitamos se de fato vivemos em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bondoso, nós cremos na benignidade do Senhor, na intenção do Senhor de resgatar e trazer pecadores para a sua família. Nós cremos que isso é possível por causa da pessoa e da obra de Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo, que derramou seu sangue na cruz para nos comprar com sangue precioso. Pai, e por crer na sua benignidade, nós clamamos mais uma vez que isso seja evidente na espiritualidade da Igreja Batista da Graça. Que os membros dessa igreja, aqueles que estão aqui porque confessam a fé em Jesus, sejam benignos. E também aqueles que hoje estão conosco, que eles possam compreender a verdadeira espiritualidade. O que é ser salvo por Jesus? Viver em Jesus. E como isso frutifica em seu dia a dia. Não numa aparência externa e distante, mas num fruto real, onde nós entendemos que nós servimos aos outros. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último.
que seja o último. E nós tenhamos então em nosso coração essa disposição, não só de amar e servir aqueles que estão em situações difíceis e delicadas, mas que esse fruto seja evidente também quando nossos irmãos estão indo bem e nós nos alegramos porque eles estão bem e nós festejamos na alegria deles. Pai, concede isso à tua igreja, nossa oração no nome santo de Jesus. Quem é quem pode nos dar isso? Amém, amém e amém.